Louvado seja o Senhor, amém, queridos? Que bom estarmos aqui nesta manhã, uma manhã tão agradável. Esses dias está um sol assim bonito, né? Quem está gostando do sol desses últimos dias? Porque passou chovendo um tempo, né? Choveu aí, teve um tempo aí bem invernado, né? E agora o sol se abriu, né? Dia alegre, né? Quando amanhece assim, um pouco nublado, é um pouco triste, né? É a sensação que dá, é uma sensação psicológica. Mas quando o sol nasce logo cedo e claro, aparecendo, o céu totalmente azulzinho, dá uma sensação de alegria. E louvado seja o Senhor pelo sol, pelo ar, pela saúde e por todas as nossas vidas, amém? Quero lembrar aos irmãos que está faltando muitos irmãos, viu? Hoje é dia de concurso público, né? Tem alguns irmãos que avisaram que estariam fazendo prova, outros estão de plantão, outros viajando. O grupo é bem maior do que esse aqui, dá uns 3 tantos desse aqui. Eu estou até assim um pouco preocupado com esses irmãos que estão viajando demais, sabe? Viaja toda semana, gente. Não é uma coisa dessa. É doido, tá doido, gente. É todo mês, não é verdade? Glória a Deus, viagem é bom, mas tem que ter calma, porque os dias não estão bons, não estão propícios à viagem demais, não. Tem que ficar esperto. Vai entrar um novo governo agora aí. Temos que ter cabeça no lugar, temos que ter maturidade. Se tem um dinheirinho aí, segura, não vai soltando não, porque não sabe o que vai acontecer. A expectativa aí para o novo governo, né, do nosso presidente Bolsonaro, né, são as melhores. As pessoas estão aí um pensamento bem positivo, né? Estão aí contando que vai ser uma boa para o Brasil, uma melhora. De todo modo, eu aconselho os irmãos a ficarem precavidos, tá bom? E orando e sempre dependendo de Deus e não dependendo do homem. Porque o homem ele é falho, o homem ele é pecador. Mas Deus, Ele está acima de tudo, de todos, acima da política. Devemos continuar trilhando essa vida cristã, essa vida humana social, como verdadeiros cristãos, como disse muito bem aqui o nosso irmão Vasco. Que a vida cristã ela é feita de decisões e de escolhas. Amém? Que possamos fazer as melhores escolhas em Deus e na verdade do Evangelho. Abra sua Bíblia em Tito, capítulo 1. E vamos aqui estar meditando, explanando aqui a palavra de Deus. E eu convoco todos os irmãos nesse momento a trazerem os seus corações para aqui, para este lugar. Porque é muito fácil o coração e a mente ela vagar, né? Vão estar aqui presente, aqui olhando para mim, olhando no meu olho e está pensando no Ceará. Quem já pensou no Ceará, estando dentro do culto? Ceará, Fortaleza, Maranhão, Piauí, Goiânia, Minas Gerais, Brasília, né? Nosso coração assim, está aqui, está pensando em outro lugar. Mas traga o seu pensamento para cá, para a palavra, e peça a Deus que fale ao seu coração, em nome de Jesus. Aqui em Tito, capítulo 1, versículo 1, acompanhe na sua Bíblia. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus, e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Nós falávamos nas últimas reuniões, nas últimas mensagens, a respeito deste tema, do tema que é um tema mó de toda a Escritura. Podemos chamar os caminhos de Deus, podemos chamar o supremo propósito de Deus, podemos falar a verdade do Evangelho. Porque muitos falam de verdade. E se você for analisar, cada um quer ter a sua verdade, ou cada um tem a sua verdade. Então são muitos ministérios, são centenas ou milhares de ministérios daí, mundo afora. E nós somos um ministério que estamos aqui instalados, né, nos reunindo como igreja, como Ministério Apostólico Redenção. E nós temos o nosso pensamento, nós temos a nossa visão doutrinária, a visão do Evangelho, da verdade do Evangelho. E eu quero dizer para os irmãos que não é uma visão particular. Nós não temos uma visão particular em detrimento aos outros irmãos, mas nós temos uma visão que é a visão única da Escritura. Então não existe duas visões, não existe duas verdades, não existe 5 verdades. Quem tiver nessas 5 verdades está indo bem. Não, só existe um Deus. Diga, só há um Deus. Só há um Deus. O Deus soberano, o Altíssimo, o Senhor do Universo, o Deus Criador,
o sublime, o entronizado, o altíssimo, o exaltado, o nosso Deus, Salvador das nossas vidas. Amém. Esse Deus, nós podemos perceber em toda a escritura, de Gênesis a Apocalipse, que é o único Deus, e que esse Deus ele tem uma vontade, e essa vontade de Deus, ela é revelada, ou nos é revelada nas escrituras. No Antigo Testamento temos uma revelação pedagógica, rudimentar, que vem por meio de símbolos, figuras, tipos. No entanto, ao adentrar o Novo Testamento, nós percebemos que essa verdade que foi falada, que foi ventilada nas escrituras veterotestamentárias, ela nos é revelada de maneira real, ou em realidade. E nós sabemos que esse Deus que tem uma vontade, Ele decretou a sua vontade. Pastor, por que você fica repetindo essa conversa toda semana? É porque isso tem que ficar sedimentado no nosso coração. Só quando essa verdade estiver impregnada em nós, na nossa mente, ali, ardendo em nós, sedimentada do nosso ser, na nossa consciência, aí então é que as nossas escolhas começarão a ser mudadas. Aí é que a nossa vida vai começar, irmão, a mudar. Aí é que o seu comportamento, a sua atitude no dia a dia, na vida social, no trabalho, na faculdade, em casa, dentro do quarto com a esposa, com o vizinho da direita, da esquerda, na rua que você mora, a sua vizinhança, aqueles que você convive, aqueles que você se relaciona, somente conhecendo o Evangelho, sabendo que o Deus soberano, Ele tem uma vontade, que essa vontade foi decretada. Coloque no teu coração isso. Sabe por que nós temos dificuldade de congregar? Sabe por quê? O irmão falava de congregar aqui, me chamou a atenção, e Deus falou na boca do irmão Vasco, por meio dele, e tocou o meu coração, e eu quero agora ratificar e enriquecer a fala do irmão. Sabe por que nós temos dificuldade de congregar? Eu vou falar para os irmãos, eu não quero expor ninguém, não estou falando de ninguém em particular, estou falando do povo de Deus. Todo tempo, a dificuldade foi muito grande. Uma igreja de 1.000 membros congrega efetivamente 500, 600. Sempre, não tem um pastor, e eu faço um desafio, que consiga congregar os seus membros todos num dia, a não ser que seja uma convocação extraordinária. E mesmo assim tem um ou outro que não vem, por alguma razão. Mas eu quero dizer para os irmãos que a dificuldade que nós temos, a lentidão de congregar, e às vezes não damos o devido valor ao culto, a isso aqui que está acontecendo, é porque aquilo ali, e vocês podem ler, os caminhos de Deus, 2 pontos, depois o Daniel vai colocar 2 pontos ali, tá? Os caminhos de Deus, 2 pontos, o Deus soberano, o decreto do Deus soberano, e esse decreto consiste no novo homem. Então, entenda isso aqui. O nosso Senhor, o teu Senhor, a quem você serve, a quem você ama, a quem nós servimos e amamos, esse Deus decretou o novo homem na sua vontade, no seu coração. Isso deve mexer com os nossos sentimentos, porque o congregar deveria ser uma alegria, porque é um privilégio fazer parte do novo homem. Eu estou aqui toda semana, há quase 5 ou 6 semanas, falando desse tema geral, e falando do novo homem, falando da obra de Deus. Estamos na obra ali embaixo, no último subtópico, estamos falando do 4º subtópico, é a obra. E eu quero dizer para os irmãos que quando você entende o novo homem, quando você sabe o que é o novo homem, o que Deus está querendo, porque essa pergunta nós temos que fazer, queridos. Se a gente faz essa pergunta para você, o que Deus está querendo? O que Deus quer comigo? Por que Deus me salvou? Por que Ele me escolheu? Por que antes que houvesse mundo? Isso deve mexer com o seu coração, porque mexe com o meu. Às vezes eu fico desesperado, às vezes eu fico numa situação que eu não tenho o que fazer, eu fico no estresse só, numa depressão só, porque eu não consigo convencer, falar e abrir a cabeça e colocar dentro. Por que Deus te chamou? Por que o Criador te chamou, te escolheu e te predestinou? Para hoje você viver a sua vida de qualquer maneira, as suas vontades, fazer o que você pensa, fazer o que você quer, o que você acha que é certo, para que possamos viver ao nosso bel prazer. Essa vida é curta, queridos.
Nós estamos aqui passando aqui, ó. Isso aqui é uma passagem, isso aqui é uma jornada, uma pequena jornada. Você está aqui hoje, você não sabe se amanhã você estará. Eu estou aqui agora. Eu não sei quanto tempo eu estarei nesta vida. Pode ser que eu parta daqui a 1 ano, ou daqui a 2 anos, ou daqui a 5, 10, 15, não importa o tempo. Essa vida é pequena. Ah, pastor, mas essa conversa está muito pesada. Não, mas isso aqui é a realidade para que nós entendamos as coisas. Nós damos valor em tudo, e às vezes desprezamos o que há de mais importante na vida cristã, que é o entender a vontade de Deus, que é o conhecer a Deus, que é o se entregar e se integrar na vontade de Deus. Quando você entende, absorve, entende e se entrega, então você se torna um autêntico cristão. Aí você se torna um discípulo. Aí você deixa de ser multidão. Porque a multidão, igual eu falava semana passada, a multidão é o povo, o povão. O povão está aí, os evangélicos, os crentes, está tudo aí na terra, cheio, os templos estão lotados. Como também na época de Jesus, as multidões o seguiam, para lá e para cá. Aí Jesus fazia um milagre aqui, uma cura ali, ressuscitava um morto acolá. Aí de quando fazia aqui um milagre, aí multiplicava os pães, os peixes, o povo se fartava, sobrava 12 cestos cheios. O povo levava para casa ainda, no outro dia procurava Jesus de novo. Uns porque queria o próprio Cristo, como uma mulher rompeu aquela multidão para tocar em Jesus de maneira diferente. Ah, porque os tempos estão lotados, mas eles estão ali de maneira diferente. Aqui nós temos aqui hoje 25, 30 pessoas aqui hoje. Talvez não tenha 30 não. Mas você está aqui como uma multidão, sendo um espectador, ouvindo uma palavra, porque não tem o que fazer em casa, ou você está aqui como alguém diferente, que deseja tocar em Cristo diferente, que deseja congregar diferente. Porque aquela mulher, ela, contrária à multidão que oprimia Jesus, que imprensava Jesus, que empurrava Cristo, porque você imagina só, Cristo no meio de uma multidão, de 2.000, 3.000 pessoas. Ele estava no meio do povo ali, o povo empurrava aqui, um queria puxar Jesus, queria falar com Cristo. E cara, meu filho, olha para meu filho aqui, bota a mão na cabeça dele, vê se ele cura, vê se ele é curado. Então muitos ficavam ali, Jesus naquele aperto, naquela empurra, só que veio uma mulher e tocou nas vestes de Jesus. Quando tocou na orla da veste, Jesus parou, falou assim: quem me tocou? Aí um dos discípulos, não sei se foi Pedro, eu acho que salvo engano foi Pedro, falou assim: Jesus, a multidão te empurra, a multidão te oprime, a multidão te empurra, te leva para lá e para cá, e o povo grita, o povo fala, e o povo imprensa, o povo empurra, e tu pergunta quem te tocou. Ele falou: não, tocaram em mim diferente, porque eu senti que de mim saiu poder, saiu virtudes. A pessoa tocou com um coração diferente, e ao tocar ela recebeu graça, recebeu vida, recebeu virtude, recebeu renovação, recebeu cura, recebeu poder, recebeu vitória. Glória a Deus. E essa minha introdução, assim, um pouco diferente do que eu vinha falando, é para que os irmãos coloquem no seu coração isso, saiba. Entender que nós estamos hoje num processo do trabalhar de Deus, estamos dentro de uma obra, de um mover de Deus. Deus está trabalhando. E saiba disso, você faz parte desse processo. Deus te amou, te escolheu, te predestinou e te chamou. Amar, escolher e predestinar foi antes que houvesse mundo. Não havia nada, porém havia você no coração de Deus. Não havia céus nem terra, nem o ser humano, nem os animais, nem os outros universos, outros mundos. Não havia nada. Havia somente o Deus soberano, o eterno, o autoexistente. E antes que houvesse qualquer coisa, antes que o mundo fosse criado, você já estava no coração dele, já te amava naquele dia, já te conhecia e já te havia escolhido para ele, para este propósito do novo homem. Amém? Amém. E nesse ponto aqui eu me lembro de Jó, né? Jó lá no capítulo 38, quando ele, depois de ele discutir com Deus toda a vida, né, do capítulo 1 até o capítulo 38, ele discutiu com Deus. Aí no capítulo 38, Deus começou a fazer umas perguntas para ele. Ele falou assim: vem cá. Deus apareceu, né, de maneira antropomórfica, uma aparição antropomórfica no sentido humano, para que o homem pudesse entender, né, porque Deus é espírito e ninguém jamais viu a Deus.
Mas Deus apareceu numa figura antropomórfica, em forma de homem, numa voz, numa coisa, num redemoinho, num vento, e falou com Jó as seguintes palavras: tu te assenta agora como homem, quieta aí, para. Singe-te como homem, porque até agora tu falou como Deus, mas se coloque no lugar de homem, e agora eu vou te perguntar e tu vai me responder. Aí, onde tu estavas quando eu criava o universo? Tu está falando com muita arrogância, com muita soberba, com muita firmeza, então me responde aonde você estava quando eu criava os céus e a terra. Quando eu criava a terra, colocava o prumo, a pedra angular, as suas bases, seus fundamentos, na sua inclinação certinha. Quando eu disse para o mar, só vem até aqui, daqui você volta. E os anjos rejubilavam e adoravam o Criador. Onde é que tu estava, Jó? Aí ele ficou calado e se trancou, né? Ficou introspecto, porque não tinha resposta para onde ele estava. Mas se fosse hoje, com a visão que nós temos e com a revelação, e ele perguntasse para você assim: Davi Lira, onde você estava quando eu criava a terra? Aí o Davi podia responder: pai, eu estava dentro do teu coração. Glória a Deus. Eu estava ali no teu coração, tu já me conhecia e me amava. E eu quero dizer para os irmãos que nós estávamos no coração de Deus, porque Deus, ele estabeleceu o novo homem. O novo homem, ele tem como cabeça Cristo. Cristo é o cabeça da nova criação, do novo homem, dessa nova criação de Deus. Cristo, ele é o líder, ele é o irmão maior, ele é o irmão mais velho, ele é o primogênito entre os irmãos. E quando Jesus estava naquela cruz, que ele disse: pai, está tudo consumado, a ti eu entrego o meu espírito. E ali ele morreu, né? Respirou ali o seu último hálito, né, de vida, último fôlego de vida, e ele morreu ali. Então naquele homem Jesus, imagina que o homem Jesus, vamos falar do homem Jesus, não vamos falar do verbo que se fez carne, do verbo eterno, do Logos eterno, do Criador, aquele que estava com Deus no princípio e era o próprio Deus. E esse Deus que é Logos, que estava no princípio, que é o Criador, ele se fez carne. Essa carne aqui é o Cristo, é o Jesus, é o homem. Então na hora que aquele homem, o homem Jesus disse: está tudo consumado, é uma grande verdade, porque o plano do Pai, que é o plano do novo homem, estava consumado nele. Nele estava pronto, acabado. Todos os retoques finais da formação do novo homem foi concluída em Cristo no Calvário e com a sua ressurreição, para ficar mais completa a ideia, mais fechadinha a ideia. E quando Jesus saía daquela sepultura, ali saía o novo homem, cheio de glória, sem nenhum traço da velha criação, sem nenhuma ruga, sem nenhuma dor, sem nenhum cansaço. Ali saía um homem vitorioso, que venceu todas as coisas e venceu a morte por final. Ele rompeu com os grilhões da morte e saiu vitorioso daquela sepultura. Ali está Jesus, diga Jesus. Jesus. Diga com convicção, diga Jesus. Jesus. Ali saía Jesus, o primeiro, o primogênito, novo homem. Você consegue entender isso aqui, queridos? Só que agora esse novo homem, conforme as revelações ou a revelação das Escrituras, desde Gênesis a Apocalipse, ele não é um novo homem único, particular, solitário, sozinho, não. Porque Jesus, ele é um novo homem corporativo. Essa nova criação é uma nova criação coletiva, é um reino coletivo, é uma casa coletiva. Querem ver como que é uma casa coletiva? O texto lá de João, capítulo 14, versículo 1, vocês conhecem. Jesus diz assim, ó: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus? Credes também em mim. Porque na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Quem conhece esse texto, diga amém. Amém. Ele diz assim, ó: se vocês creem em Deus, crede também em mim. Na casa, quantas casas tem aqui? Na casa do meu pai, quantas casas tem? É plural ou singular? Na casa, diga uma casa. Na casa do meu pai há muitas moradas, diga muitas moradas. Aí tem quem diga que essa casa é o céu. O céu é a casa de Deus, porque ele está localizado no trono de Deus.
E que essas moradas são moradas literais, são casas literais e mansões literais de ouro, de prata e pedras preciosas, que Deus, Jesus foi preparar para quando nós morrer, a gente fosse para lá. E está todo mundo querendo ir morar numa casa de ouro. E está todo mundo querendo pisar no rio de cristal. Rio de cristal, rio de cristal. E subir nas escadas de marfim. Diz a Bíblia, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 15: não sabeis vós que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Diga, eu sou morada de Deus. Eu sou morada de Deus. E quando ele foi preparar lugar, ele foi preparar lugar no Pai. E ele fala, para que onde eu estou estejais vós também. E não sabeis vós que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? Então Jesus foi preparar um lugar no Pai. E esse eu estou indo, mas voltarei, é morte e ressurreição. Porque se não fosse por meio da morte, por meio da ressurreição, jamais nós estaríamos no Pai. A morte e a ressurreição de Cristo possibilitou esse ingresso no Pai. Hoje nós estamos no Pai e o Pai está em nós. Amém. Que o próprio Jesus declarou ali em João capítulo 16, versículo 23. Ele falou assim, aquele que crê, aquele que me ama guardará a minha palavra e meu Pai o amará. E viremos e faremos nele morada. Então a casa de Deus que é uma, é a igreja. Diga a igreja. A igreja. Que não é esse grupo de pessoas aqui. A igreja é uma assembleia, uma reunião, é o ajuntamento de todos os que foram chamados, que creram. E que está em todos os lugares e que esteve em todas as épocas da era cristã. Então a igreja, ela é o aspecto coletivo de todos os chamados. Só que esta igreja que é uma, esta casa que é uma, ela é formada de muitas moradas. Por isso disse Jesus, na casa do meu Pai, existe muitas moradas. Aqui está algumas moradas da grande casa de Deus. Por isso que esse novo homem, ele é coletivo, porque o novo homem é Cristo e a igreja. É você, sou eu, somos nós. E agora Deus deseja nos elevar. Deus está numa obra. Esta obra consiste na formação do novo homem. Jesus já está pronto. Aquele homem Jesus está acabado. E ele se tornou a forma, o protótipo, o molde, o padrão de humanidade, irmãos. Deus quer nos levar ao padrão de humanidade de Cristo. Nem mais e nem menos. É o padrão. É a perfeita varonilidade. A medida da estatura da plenitude do Cristo. Essa é a obra de Deus. E precisamos que isso esteja sedimentado, semeado no nosso coração, essa palavra. Para que nós possamos olhar um pouquinho mais para as coisas do alto. Um pouquinho mais, buscar um pouquinho mais as coisas do alto. Eu sei que essa vida é boa, eu sei que viajar é bom, eu sei que família é coisa boa, amigos são coisas boas, mas tem coisa mais importante. E aqui está uma questão de critério, juízo de valores. Aqui está uma questão de decisão. Paulo falou, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, servo de Deus, chamado para ser apóstolo, chamado para promover a fé que é dos eleitos de Deus, que é essa palavra que estamos falando aqui agora. Então, para que o apóstolo Paulo foi chamado? Para promover essa palavra. Ele pregou, a tempo e a fora de tempo, foi açoitado, esculhambado, estapeado, desprezado, zombado, escarnecido, chicoteado, açoitado, jogado ao mar, perseguido. Tudo por causa dessa palavra. Porque é uma palavra que vem para contradizer. É uma palavra contraditória. Olha só o que eu vou falar, atenção. É uma palavra contraditória ao pensamento do mundo. A formação do novo homem, a obra de Deus ali, o tópico último de baixo do quarto, subtópico. A formação, esta obra, esse trabalho de Deus consiste em formar o novo homem. Porque se Jesus, que é a cabeça, está formado, falta nós agora. Nele está consumado, e em você está consumado.
Você já é novo homem plenamente? Você tem a mente de Cristo? Você pensa como Cristo? Você fala como Cristo? Você recebe como Cristo? Você vive como Cristo? Quando eu falo Cristo, eu falo Jesus que viveu nessa terra 33 anos aproximadamente, 33 anos e meio. Você sente como Cristo? Jesus nunca pensava nele. O texto aqui diz o seguinte, ó: eu, Paulo, servo de Deus, apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus. Essa fé aqui é o Evangelho. O Evangelho é o objetivo, é a verdade objetiva de Deus. É a doutrina. Diga doutrina. Doutrina. Diga doutrina. Doutrina. Essa doutrina, que é a parte filosófica da coisa. Não tem essa palavra filosófica negativa, não é positiva, porque tudo que é pensamento, tudo que é razão, tudo que é visão, tudo que é ideia é filosófico. Então a verdade do Evangelho, a filosofia do Evangelho, as explicações do Evangelho, as explicações gramaticais, filosóficas, sociais, humanas, linguísticas da coisa, tudo isso aqui é a fé que foi entregue aos santos. É o Evangelho, é a verdade objetiva de Deus. Só que agora ele fala uma segunda coisa, olha para a sua Bíblia. Ele fala, apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus, tem mais uma coisa aqui. Ele veio para promover a palavra, e não somente promover o Evangelho objetivo, a doutrina. Ele veio para promover a doutrina e também o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Segundo a piedade. Então tem o Evangelho segundo a doutrina, que é a verdade objetiva, e o Evangelho segundo a piedade, que é uma questão subjetiva de experiência. Porque nós estamos aqui para contar história. Eu não estou aqui para contar história. E eu tenho certeza que todos os homens de Deus, pregadores, pastores, os apóstolos, os servos de Deus, os profetas, os evangelistas, todos aqueles que foram chamados por Deus e que tiveram responsabilidade diante de Deus, eles não estavam aqui para promover qualquer coisa. Eles não estavam aqui para brincar ou para contar história, mas nós estamos aqui para promover o Evangelho, a doutrina objetiva, enquanto verdade, enquanto escritura, e também, sobretudo, o pleno conhecimento da verdade. Então ele promove a verdade e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade. Quem já ouviu a palavra piedade? Quem já ouviu a palavra piedade? E muitos conceitos são dados a piedade. Você abriu agora aí no seu zap, aí no seu Google, aí no seu celular, seu aplicativo? Piedade é pena, dó, amor, fazer o bem. Tem essas coisas assim. Piedade é qualquer coisa nesse sentido aí, esses trocadilhos, esses sinônimos todos aí. Mas e o conceito da Bíblia? O que é piedade? Abra sua Bíblia em Timóteo, só voltar um pouquinho, tá? Umas 8 páginas aí. 1 Timóteo capítulo 3, a partir do versículo 14. Primeira Timóteo capítulo 3, versículo 14 diz assim a escritura: escrevo-te essas coisas, Paulo falando com Timóteo, né? Paulo escrevendo a Timóteo: escrevo-te essas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus. Estou falando da casa de Deus agora há pouco, que não são as paredes, que não é o templo, que não é a catedral, que não é o lugar. Como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Então aqui Paulo está falando para Timóteo: Timóteo, eu estou escrevendo essas coisas para você, para que você saiba como se deve proceder na casa de Deus, que é a coluna, que é a igreja do Deus vivo. A casa de Deus não são essas paredes aqui não, é a igreja, que somos nós, os chamados, que é coluna e baluarte da verdade. A igreja é um sustentáculo da verdade. A igreja é aquela que anuncia a verdade, porque Paulo foi chamado para promover a fé. E a igreja é o quê? A igreja foi chamada para promover a fé. Eu sei que não no nível de Paulo, cada um no seu nível, cada um no seu âmbito, cada um com a sua responsabilidade. A igreja também tem parte, nós temos parte nisso, querido. Nós temos parte nisso. Sabia que nós, esse pequeno grupo de pessoas aqui, fomos chamados para promover a fé que é dos eleitos de Deus? E o pleno conhecimento da verdade, que é segundo a piedade. Vamos saber o que é piedade agora daqui a pouco. Então nós temos uma responsabilidade. Deus nos incumbiu de uma responsabilidade.
quer pregar, quer falar, quer promover a fé. Ó, aí o versículo 16 diz: evidentemente grande é o mistério da piedade. Evidentemente grande é o mistério da piedade. Antes de eu continuar lendo, eu quero que um irmão aqui faça o Davi. Abra em 2 Tessalonicenses capítulo 2, por favor. É umas páginas atrás, né? Talvez 2 páginas atrás, aí, 3. A minha aqui deu 4 páginas. É muito importante o que está aqui nesse texto, e eu vou ler, para que vocês não saibam o que é promover a piedade. Porque Paulo não foi chamado para promover a fé, o evangelho e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Paulo não foi chamado. Vamos saber o que é piedade, o que são essas coisas. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16 diz: evidentemente grande é o mistério da piedade. Aí o texto continua. Quando ele fala evidentemente grande é o mistério da piedade, tem 2 pontos aqui na minha Bíblia. Tem 2 pontos na Bíblia de vocês aí? Sim. Tem? Sim. Isso quer dizer que agora que segue-se o que é evidente e grande. Esse mistério da piedade. Evidentemente grande é o mistério da piedade. Aí 2 pontos, eu vou falar agora o que é o mistério da piedade. Vou explicar agora, que é uma poça explicativa. Olha só aqui. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Aqui está falando que o mistério da piedade é aquele que foi justificado em espírito, é aquele que foi manifestado na carne, é aquele que foi pregado entre os gentios, foi crido no mundo e recebido na glória. Aqui está falando do verbo da vida. Aqui está falando do verbo da vida. Lembra que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Aí o versículo 14 de João capítulo 1 diz: e o verbo se fez carne. Olha aqui, o verbo, ele foi manifestado na carne. Essa carne aqui é soma, é corpo humano, é humanidade. Então o que é o mistério da piedade? Entenda de uma vez por todas o que é o mistério da piedade. O mistério da piedade é o Logos, o verbo, que era o próprio Deus, que criou todas as coisas. Esse verbo se fez carne, ele assumiu a humanidade, e agora esse Senhor, esse Deus, esse magnífico e altíssimo e soberano Senhor, ele foi manifestado naquela humanidade chamada Jesus. Passou, então estou vendo aqui, estou percebendo que piedade é muito mais do que bondade, é muito mais do que misericórdia, compaixão, essas coisas que o dicionário fala aí. Porque ainda que Jesus, que Deus, que o verbo seja amor, seja piedade, seja compaixão, seja perdão, seja misericórdia, seja bondade, todos esses atributos, todos esses predicativos estejam no Senhor dos céus e da terra, mas eu quero dizer para vocês que o texto diz que grande e evidente é o mistério da piedade, porque o mistério da piedade é o Logos, diga comigo assim, o Logos, sendo manifestado na humanidade. Eu vou perguntar para vocês uma coisa, uma pergunta retórica, não precisa responder não. O verbo eterno, Deus eterno, o Senhor dos céus e da terra, o Espírito Santo habita dentro de você? Aí eu respondo por mim, sim, eu tenho plena certeza, não há dúvida. Deus habita em mim. A Escritura diz que eu criei, e quando todo aquele que crê, Deus vem habitar o seu Espírito. Tá. Deus estando dentro de você, como Deus estava dentro do homem Jesus, do homem Jesus, da humanidade, e ele era manifestado naquele homem, exalava-se o bom perfume de Deus. Quando eu falo bom perfume, entendam como as virtudes aromáticas e bondosas do Eterno. Deus hoje é manifestado na sua humanidade. As pessoas estão sentindo o aroma agradável e suave do amor de Deus em você. As pessoas tocam o perdão de Deus por meio de você. As pessoas sentem a bondade, o altruísmo, o companheirismo, a solidariedade, a amizade que Deus tem pela sua criação em você.
Aí fica assim um pouco chata a coisa, porque a resposta é não. Não é essa a resposta? Não. Pelo menos 95, 97, 98% não. Às vezes tem uns flashes de Deus na nossa vida, né? Uns flashes de vez em quando. E sabe de uma coisa, quando você faz alguma coisa boa para alguém, sabe que ali é Deus, não é você não. É a bondade de Deus que está. A fagulhinha está acendendo assim, ó. A fagulha da luz divina está brilhando um pouquinho assim. As pessoas percebem a fagulha da luz eterna, da luz divina. Deus. E aqui diz que grande é o mistério da piedade, Deus sendo manifestado na humanidade. Queria que o Davi desse o texto dele, por favor, que está em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 7. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Tá bom. Acabou o versículo? Deixa o versículo, veja. Quem ouviu? Amém. Quer repetir um pouco mais alto? Eu faço questão de ir até aí e pedir que você fale ao microfone. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Quem entendeu esse texto, diga amém. Amém. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera. E nós estamos falando do mistério, do evidente e grande mistério da piedade. Agora trace na sua frente um paralelo, duas colunas. O mistério, daqui para cá vocês, né? O mistério da piedade. O que é o mistério da piedade? Deus, o Logo sendo manifestado na humanidade, amém? Amém. Agora a segunda coluna, o mistério da iniquidade. Qual é o princípio de interpretação que nós temos? Se eu sei que o mistério e grande e evidente da piedade é o Logos, o Deus eterno sendo manifestado, o que seria então o mistério da iniquidade? É o mesmo princípio de interpretação. Se alguém abriu aí, acompanhe na sua Bíblia aqui, 2 Tessalonicenses capítulo 2. Fala assim, ó. Irmãos, versículo 1. No que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Está falando do anticristo aqui, ó. Atenção, atenção. Precisa ter muito cuidado com você mesmo. Sem que antes, isso não acontecerá. Isso o quê? A vinda do nosso Senhor, a nossa reunião com Ele, não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe. Diga, o qual o filho da perdição se opõe. Diga assim, o filho da iniquidade se opõe. O filho da iniquidade se opõe. Diga assim, o homem da iniquidade se opõe. O homem da iniquidade se opõe. E se levanta contra tudo que se chama Deus. Olha só o texto. Ele se levanta. O sentimento do anticristo é se levantar e se opor a Cristo. Por que o nome é anticristo? Contrário a Cristo. Olha como o evangelho é profundo e toca a alma. Estou aqui falando do tamanho do teu cabelo. Estou aqui falando da tua unha, se está vermelha ou preta. Tem gente que pinta unha de preto, que gosta, né? Eu acho feio, mas quem gosta tá bom. E Deus não é preocupado. Deus não está mais triste ou mais alegre porque a unha está vermelha ou preta ou rosa, ou sem pintar. Imagina só Deus alegre porque a irmã não pintou a unha dela. Aí Deus está feliz. A unha toda feia. A unha está feia, não está indo. Nossa. Aí Deus está feliz porque a irmã está com a unha feia. Deus está feliz. Aí outra irmã foi lá no salão, fez a unha, ficou bem feita. Aí botou umas rosinhas, umas florzinhas na unha e Deus ficou triste com ela. Aí pensa que Deus triste com a irmã que fez a unha. Gente do céu, vamos crescer. Vamos sair desse espírito religioso, de ficar olhando para as coisas
e vamos começar a olhar para dentro do coração, porque é de lá que procedem os maus desígnios. Aqui diz que o espírito do anticristo, que o homem da iniquidade, ele se opõe a tudo que se chama Deus. Ele é anticristo, ele é contrário a Cristo. Aí agora, versículo 5: não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas, e agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Isso aqui, ele que o detém aqui é o Espírito da graça, viu? É o próprio Espírito Santo que está em nós e conosco. É o Espírito Santo, é o Espírito da graça, é o Espírito de Cristo, é o Espírito do Pai que está conosco e está em nós. Quando o Espírito Santo, essa presença, esta graça for retirado da terra, aí ele se revela. Onde que se revela? Aí a bagaceira vai começar, aí a grande tribulação. Aí começa a bagaceira, irmãos. Aí a paz que excede todo entendimento. Cadê a paz? Eu não tenho paz, eu estou desesperado. Aí cadê a consolação do Espírito Santo? Aí cadê a presença de Deus? Cadê a força que Deus dá? Pegando na sua mão, te conduzindo, falando ao teu coração, te iluminando, perdoando os teus pecados. Cadê o irmão para ter comunhão? Está todo mundo desesperado e a grande tribulação começou e o anticristo está tocando o terror na terra. Falou de uma situação escatológica. Sim, falamos aqui de uma situação escatológica futura. Ponto. Versículo 7 que ele leu. Mas com efeito, o mistério da iniquidade já opera. Aqui não está falando do homem da iniquidade, está falando do espírito do anticristo, do mistério da iniquidade. Ah, pastor, agora estou entendendo que o mistério da piedade é Deus sendo revelado no homem. E agora estou entendendo que o mistério da iniquidade é o espírito do anticristo, que é o espírito de Satanás sendo revelado e sendo manifestado no homem também. Agora começa a somar e começa a entender por que tanta maldade no mundo. Agora começa a entender as maldades do mundo, tanto egoísmo, tanto individualismo, maldade no casamento, maldade entre irmãos de sangue, maldade no seio da família, maldade entre os vizinhos, iniquidade entre as pessoas na sociedade, uns com tantos, outros sem nada. Bom, né? Abrir a geladeira, está lá lotada, é bom, não é bom? Bom, o carro com tanque cheio, carro bom, roupa boa, lugares bons restaurantes, plano de saúde, melhores hospitais e médicos, bons amigos, boa reputação, salário bom, cartão de crédito, 13º salário, férias, vida boa, farta. É bom ou ruim isso aqui? É bom, é coisa boa, quanta coisa ruim aqui. Mas e aquele que está sem comer nada dentro de casa? E aquele que os filhos estão com o pé no chão? E aquele que não tem nem água para beber, que é cortar a água dele? E aquele que está tomando banho num balde porque não tem chuveiro no banheiro dele? Já parou para pensar nisso aqui? Não, pastor, não havia pensado nisso. Então é o mistério da iniquidade que está operando no teu coração, então, se você nunca pensou nisso. Isso aqui é o Evangelho. Isso aqui é o Evangelho que vai apontar para o novo homem, mas para falar do novo homem tem que falar do velho homem. Eu não posso falar só de Cristo aqui sem falar do velho. Eu não posso falar do amor sem falar do ódio. Eu não posso falar da luz sem falar das trevas. Eu não posso falar de Deus sem falar do diabo, porque são dois paralelos. São dois extremos. São dois ambientes, são dois reinos. Irmãos, diz o Evangelho lá em Colossenses capítulo 1, versículo 13: Deus nos libertou do império das trevas. Diga, Deus me libertou. Deus me libertou do império das trevas. do império das trevas. E não deixou você sem governo. Não deixou você sem erro, sem rumo, sem direção, não. Ele me libertou do império das trevas e me transportou para o reino do Filho do seu amor. Amém. Glória a Deus. Onde temos direção, onde temos luz, onde temos o Espírito Santo, onde temos a palavra, onde temos o Evangelho, onde estamos permeados e tocados, e somos tocados a cada dia pela obra de Deus. Porque se você tem um pensamento, e olha só para você, querido, se você não se lembrou do coitado que está morrendo de fome debaixo da ponte, então você tem que rever os seus conceitos.
Porque isso aí é vida religiosa. Isso é vida religiosa. Por isso que Paulo disse lá em Timóteo, capítulo 1, versículo 1: eu, Paulo, servo de Deus, apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus, e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade. A piedade é Deus sendo manifestado, irmãos. Nós estamos aqui para promover isso aqui nos corações, irmãos. Sabe como que é importante vir aqui nessa manhã e ouvir essa palavra, irmãos? Em nome de Jesus, acorda, vamos acordar, pessoal. Pelo amor de Deus, vamos trocar a reunião da igreja por qualquer coisa. Ficar em casa sem fazer nada, vendo a televisão suado, todo oleoso, trocando de canal, não tem nem nada que preste. Nada que preste. Vamos começar a aproveitar, vamos fazer jus daquilo que Deus nos deu, da oportunidade. Amém. Não deixa passar a oportunidade, não. Não deixa passar a oportunidade, não, porque você não sabe quantas oportunidades dessa você vai ter. Se apega a todas, se apegue a todas. Deixa passar, não. Faça a sua parte. Foi quando você se colocar, quando você se entregar, quando você se integrar nesse processo, nesta obra, nesse trabalhar, quando você se envolver com esse evangelho, quando você começar a rever os teus conceitos, os teus pensamentos, as tuas atitudes em relação ao outro, porque é muito fácil falar de Deus. Ah, Jesus é muito bom. Fala aí, Jesus é muito bom. Fala aí. Jesus é muito bom. Ah, Deus é misericordioso. Deus é bom demais. Quem já falou isso aí? A gente fala todo dia, né? A gente fala todo dia ou não fala? Deus é. Fala, irmão Félix. Fala não. Fala não, irmão Expedito. Todo dia a gente fala, Deus é bom. Deus é bom porque você está com saúde, você está com teu carro, tua casa, tuas compras, teu salário, conta no banco, cartão de crédito, está tudo aí, ó. É lógico que Deus é bom. Só que esse Deus que é bom, Ele deseja ser manifestado em você, nas pessoas. Isso aqui é vida cristã, isso aqui é salvação. Isso aqui é vida orgânica com Deus, isso aqui é comunhão com Deus, isso aqui é conhecer a verdade. Esse Deus que é bom, que você fala que Ele é bom todo dia, Ele deseja ser manifestado na tua carne. Isso é o mistério da piedade. Isso é para glorificar de pé. Isso é para arder o nosso coração, isso é para nos incomodar, isso é para nos entristecer. Ah, se saísse daqui todo mundo chorando hoje nessa manhã, todo mundo lamentando e chorando. Ah, se acontecesse. O problema é não sair daqui, vamos logo para casa, liga logo a televisão e toca o terror, vamos lá, liga aí o jogo, tá, ao final. Esquece tudo. Aí começa a labuta na segunda-feira, aí corre atrás da conta para pagar, do dinheiro, do salário, das dívidas, dos compromissos, e vamos nos esquecendo. Aí de repente passa 4, 5 semanas sem congregar, 2, 3 semanas sem congregar, não está nem para nada. Aí o outro está aparecendo do lado dele, não está nem vendo. Aí o outro está mendigando do lado dele, não está nem observando, nem notou. O vizinho dele está sem nada, ele não está nem percebendo, porque está muito preocupado e muito assoberbado com muitas coisas daqui da terra. Ele não teve espaço, o coração dele não teve espaço para que Deus, a luz eterna, a luz divina brilhasse. E as pessoas fossem observando e brilhando, e as pessoas vendo as boas obras e glorificando o Pai Celestial. Quando um cristão vive a vida cristã de maneira legítima, no Espírito, na palavra, na piedade, Deus é manifestado na vida dele. Não precisa se esforçar, não. Não precisa se esforçar, porque Deus será manifestado. Sabe por quê? O fruto do Espírito é o amor. O fruto é do Espírito, não é seu não, não é meu não. É do Espírito. O fruto do Espírito é amor. Quem é que já se esforçou para amar? Levante a mão. Esse aqui não é retórico não. Eu já me esforcei para amar. Já se esforçou, irmão Vasco? Quem já mais aí? Não sei se você está levantando a mão ou está coçando o ouvido. Também se esforçou para amar já? Também já, irmão? Pode falar, eu já aqui, ó, minha mão bem alta aqui, ó. Já se esforçou, Matheus? Já, Davi? Davi ele não levantou não, o Davi está assim esperto. Eu vou falar a palavra para vocês aqui. Pare de se esforçar. Pastor, não fala coisa dessa não. Parar de me esforçar para amar, sim. Para de se esforçar. E começa a correr para Deus. Porque Deus é amor.
E o fruto de Deus, o fruto do Espírito é o amor. Corra para Deus, busque a Deus, ame o Senhor, comece a orar, comece a congregar, comece a ter comunhão com Deus, e você vai perceber que o amor de Deus vai fluir de você, o mistério da piedade, Deus sendo manifestado, é o amor fluindo. Ninguém precisa se esforçar da mesma maneira, não precisa se esforçar para pecar não, isso é ruim não. Se esforce não, porque vai ser ruim naturalmente. O mistério da piedade, se esforça para pecar não. Basta estar na carne, e em você mesmo, e no mundo, e no espírito do mundo, e nas preocupações deste mundo, que você vai perceber que o Espírito de Cristo vai fluir de você. Pastor, mas isso é muito estranho esse evangelho está pregando aí, mas é a verdade. Nós estamos falando de uma coisa muito grande, não estamos falando de qualquer coisinha aqui não, não estamos falando de vida religiosa não. É fácil estar numa igreja e ter o nome de evangelho e carregar uma Bíblia debaixo do braço. O difícil é manifestar Deus. O difícil é perdoar, é amar, é receber, é abraçar, é acolher, é repartir, meter a mão no bolso, repartir, né? Repartir. Já repartiu esse mês, esse ano? Pastor, esse ano não reparti ainda. E o ano passado? Não me lembro. E o outro ano? Muito menos. Então vamos começar a repartir. Pega um pouquinho do que é Deus, dá para o outro. Começa a orar nesse sentido. Pastor, não tenho força para meter a mão no bolso. Eu não tenho força nem para ofertar, nem para pagar essa caixa de som aqui. Eu tenho força, muito menos para dar para aqueles vagabundos que ficam lá debaixo da ponte, lá fumando maconha lá. Ó. Não pensa assim não. Pensa não que poderia ser um filho seu. Não pensa assim não. Porque eles não pediram para estar lá não. Não pensa assim não. Ah, pastor, se eu der R$2, eu não vou comprar pão não, eles vão comprar tine para cheirar. Aí eu já falei, vou repetir mais uma vez, vou repetir quantas vezes precisar. Se eu estivesse no lugar dele também, eu cheiraria o tine. E compraria uma garrafa de pitu. Chora Rita, 51. Qual a pior cachaça que tem? Chora Rita? A pior? Pois eu compraria a Chora Rita e eu ia tomar todinha, para aguentar o frio da madrugada, para aguentar as dores de dente, que eu não tenho dentista, para aguentar a dor de cabeça, a dor de barriga, a gripe, gripar debaixo do sereno na noite. Eu tenho que tomar isso aqui e cheirar 2 garrafas de tiner, porque você não sabe o que é estar debaixo de uma ponte, querido, morrendo, abandonado sozinho, sem esperança e sem Deus. É lógico que não é o ideal, mas fazer o quê? Ele está ali naquela situação, drogado ali, para, né? É um escape, é uma saída, não tem o que fazer. Começa a repartir, começa a orar, começa a falar: Senhor, eu quero ser um verdadeiro cristão, não quero ser um religioso. Senhor, eu quero experimentar a boa, agradável e perfeita vontade Tua. Senhor, eu quero experimentar o Evangelho, eu quero experimentar Cristo. Eu quero que o Espírito de Cristo ganhe o meu coração. Eu quero que o amor de Deus me constranja. Eu quero que o Evangelho fale comigo a ponto de eu me entristecer comigo mesmo. A gente está cansado de se entristecer com o outro, ficar triste com o outro lá. O outro não me abraçou, o outro não falou comigo, o outro não me deu os parabéns no meu aniversário. Ah, fica lá, não me deu presente, é porque ele não gosta de mim. Eu estou triste com ele. Não, fica triste com você mesmo, não com ele. Quando Jesus chorou lá em João, no Evangelho, naquele episódio lá de Lázaro que havia morrido, né? Quando ele chorou, Jesus chorou. Ele chorou olhando para as pessoas, chorou pela condição das pessoas, da incredulidade das pessoas, não por ele mesmo. Ele não chorou por ele, porque ele estava triste com ele mesmo, ele chorou por causa dos outros, pela situação de incredulidade dos outros. Vamos chorar por causa da nossa incredulidade, vamos chorar por causa da nossa lentidão. Vamos orar, vamos clamar, vamos rogar a Deus para que mude o nosso coração e para que nós possamos experimentar o Evangelho. Amém, queridos? Amém. Semana que vem talvez vai ser a última ou a penúltima mensagem dessa série. Mas a grande verdade é que as mensagens são pregadas aqui, todas vão nesse cunho, né? Nessa batida, nessa linha. É o Evangelho que transforma a alma do ser humano. É o Evangelho que transforma o coração do ser humano. Amém? Fique de pé em nome de Jesus.